Fala pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, nosso programa semanal aqui de entrevistas muito especiais aqui na BMC News, né? E também para você que está acompanhando aqui as principais plataformas de podcasts, agora também em formato de podcast, nosso BMC Talks todas as semanas. E hoje o programa está muito especial, que a gente vai falar aqui sempre com os principais executivos, né? Realmente quem está transformando, revolucionando esse país, principalmente no mercado financeiro. E hoje a gente vai falar com o time da RB Investimentos, aí representado pelo seu principal executivo, né? Se a gente pode dizer assim, né? Ou um dos principais executivos, para a gente também, a gente sabe que tem uma grande equipe, né, por trás que constrói essa empresa, que é o time da RB Investimentos. Então, Adalberto, muito obrigado pela participação, pela presença, seja muito bem-vindo. E antes de falar da RB Investimentos, da RB Capital, eu queria conhecer um pouco mais do Adalberto, quem que é, né, qual que é a relação com a empresa, né, quanto tempo que está aí na companhia, enfim, um pouco da formação. Acho que até uma pergunta aqui que eu estava conhecendo um pouco mais do currículo, até a pessoa pergunta, mas engenheiro pode ser, trabalhar no mercado financeiro, não pode, se dá bem? Eu acho que é um dos grandes exemplos aqui no país, né? Muito boa tarde. Bom, vamos lá, Marco, obrigado. Boa tarde, primeiramente obrigado aí pelo convite da BMC, acompanho bastante vocês aí, um grande sucesso, muito legal, parabéns aí por todo o trabalho. Bom, o Adalberto é engenheiro, trabalha no mercado financeiro desde que saiu da faculdade, né? Nunca trabalhei com engenharia. Na verdade é interessante porque eu não sou de São Paulo, eu sou de Pernambuco, e eu cheguei em São Paulo há bastante tempo atrás. Ano passado fez 30 anos que eu cheguei em São Paulo, né? E para mim o meu sonho naquela época era fazer engenharia elétrica, eu achava que era a coisa mais especial do mundo. E aí entrei na Poli, na USP, em engenharia elétrica, e lá descobri que eu não queria nada, não tinha nada a ver com engenharia elétrica. Lá eu descobri engenharia de produção, mudei de curso e me formei em engenharia de produção, né? E sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei um tempo no Banco Garantia, no Credit Suisse, depois fui sócio de algumas assets e cheguei na RB em 2007, né? Já faz 14 anos que eu estou na RB. Sou sócio desde 2008, então estão aí 13 anos de sociedade e, quer dizer, onde a gente teve a oportunidade de construir muita coisa em mercado de capitais, principalmente a parte de crédito estruturado, CRIs, CRAs, debêntures de infraestrutura, uma série de coisas, muita coisa em fundo imobiliário também, onde a gente originava, estruturava, quer dizer, origina, estrutura, distribui e gere ativos de crédito privado, fundos imobiliários, etc. E em 2019, a gente lançou a RB Investimentos, né, que para nós foi um passo bastante estratégico, no sentido de ter dentro de casa, dentro da nossa estrutura, clientes e parceiros que já trabalhavam com a gente, comprando o nosso produto há muito tempo, e a gente criou a plataforma justamente para acolhê-los e ter uma relação direta com eles, né? Uhum. E só para explicar, acho que antes de falar a gente entrar na RB Investimentos, explicar aonde que está o contexto da RB Investimentos. Ela está embaixo de uma, depois você me corrija se eu estiver errado, mas embaixo de uma sociedade que acho que é muito conhecida, né? Enfim, você falou alguns dos produtos bastante conhecidos, mas é embaixo da RB Capital, né? Então falar um pouco também da RB Capital, que acho que depois a gente chega na RB Investimentos, né? Ótimo ponto. A RB Capital é uma empresa que existe já há mais de 20 anos, né? Onde sempre atuou muito fortemente. Eu acho que é onde ela conseguiu ser mais conhecida no mercado foi através do mercado de capitais, como eu coloquei crédito estruturado. Acho que o CRI é o carro-chefe da casa, desde que todo esse trabalho que a gente fez em mercado de capitais, e através também da nossa asset, que tem muitos fundos imobiliários, fundos de debênture de infraestrutura, e por aí vai. E também temos dentro da RB uma área de investimentos imobiliários, né, que também faz muito investimento em build-to-suits, o que para nós é uma área que nos traz muito aí originação de ativos, mercado de capitais, etc. E temos a nossa securitizadora, que para nós, puxar aqui um pouco por nosso lado, para nós a melhor securitizadora do mercado, muito conhecida pela emissão dos ativos e que é utilizada não só pela área de mercado de capitais da RB, mas também tem uma atuação ampla em mercado aí, emitindo ativos e crédito estruturado para diversos tipos de participantes do mercado e diversos tipos de empresas, né? Então, temos essas áreas, todas elas embaixo de um mesmo grupo,
né? E a RB Investimentos, ela é baseada numa DTVM que sempre foi ligada ao grupo em cima de se construir a plataforma. Uhum. Então vamos entender assim bem o que é, assim, onde é que atua o segmento da RB Investimentos, né? Assim, eu, por exemplo, como cliente, eu consigo abrir uma conta na RB Investimentos, quais são os produtos, falar um pouco também da estrutura, né? Se tem o que a gente chama de B2C, né? Você diretamente ou através de um assessor, como é que realmente, porque você falou assim, então foi uma decisão relativamente mais recente, né? Mas vocês provavelmente antes da RB Investimentos já tinham clientes, já tinham uma estrutura, enfim. O que muda com a criação realmente da RB Investimentos para cá, né? Não, muda assim, para nós, mas o que acontece? Como eu coloquei, a gente sempre teve uma relação muito grande com investidores no mercado, né? A gente distribui produtos em mercado, entre emitir e distribuir produtos, a RB já deve ter algum número aí muito próximo a 50 bilhões de reais em ativos e crédito estruturado, né? Só que a nossa área de mercado de capitais originava, estruturava e distribuía esses produtos em mercado. Então, a gente tinha muito valor sendo criado pelos produtos que a gente originava e estruturava, porém, a gente não retinha esse valor dentro de casa através da custódia dentro da própria RB. A gente terminava gerando valor para muita gente em muitos outros lugares e não retinha, né? E a gente viu, em algum tempo, em algum momento, o mercado começar a encolher, né? Houve algumas fusões de alguns bancos que eram importantes na parte de mercado de capitais, a ponta da distribuição, e a gente começou a pensar, quer dizer, tem portas que estão se fechando, outras portas estão se abrindo, mas esse encolhimento de mercado, muito ligado à concentração bancária, né, que é uma tese muito forte que tem no mercado hoje, que justifica muitas plataformas, a gente falou o seguinte, tem portas se fechando, algumas se abrindo, mas a gente vai querer buscar mais portas para se abrirem, no caso do mercado de capitais, distribuição de produtos, ou a gente vai criar a nossa própria porta, né? E como você colocou, a gente sempre teve muito cliente, só que esses clientes não detinham os ativos com a gente, tá? Tanto pessoas físicas, no nosso caso, a pessoa física, via de regra, é a pessoa física de mais alta renda, porque a maior parte das nossas ofertas, até por questões legais, CVM, etc., só atingia no mercado primário investidores profissionais, né? Olhando a pessoa física especificamente. Então, o nosso histórico é de ter dentro de casa investidores de maior porte, profissionais, e também o B2C que você colocou, e também um B2B muito forte, muito bem estabelecido, porque são parceiros que sempre trabalharam com o nosso produto e sempre compraram o nosso produto. Então, a criação da RB Investimentos, até por uma questão de consolidação, de traction ali na sua largada, ela foi muito feita pensando nesses dois públicos, né? No caso da pessoa física, o investidor de mais alta renda, e no caso do B2B, esses parceiros que nós temos, single, multi-family offices, consultores, gestores de carteira administrada e por aí vai, né? Agora, qualquer um pode abrir uma conta na RB Investimentos, lá vai encontrar praticamente todos os produtos que encontra nas demais plataformas, só que tem um adicional a isso, que é justamente o produto da RB. A gente enxerga o produto que a gente origina, estrutura, né? E ele hoje é preferencialmente colocado na nossa base de clientes e parceiros como um grande diferencial nosso, para quem está com a gente na RB Investimentos. Então, quem está com a gente, além de ter todos os produtos do mercado, em linhas gerais, a renda fixa bancária, fundos dos mais diversos, ofertas públicas, tanto de renda fixa quanto de ações, mercado secundário, a gente tem uma mesa de secundário muito ativa também, então qualquer um pode abrir conta com a gente e fazer isso. Isso aqui a gente, originalmente, pela nossa história, a gente procurou focar um pouco mais nesses dois públicos. E falando assim, o nosso foco hoje aqui, até o título que a gente deixou aqui, é a estratégia de expansão da RB Investimentos, né? Começando, qual que você acha que está sendo esse começo, né, esses últimos 2 anos, né, de estratégia de crescimento no sentido assim, é um foco mais B2C, ou seja, uma força interna, até eu penso assim, porque tem o público de assessor de investimentos, né, acho que tanto novos profissionais ou até mudando de carreira, ainda cresce muito, né, muita gente ainda querendo ser assessor, querendo vir para esse mercado, que é o lado bacana. Então, assim, a estratégia vai ser muito mais baseada em funcionários ou assessores internos, ou parceiros, escritórios. Qual que você acha que realmente é a avenida de crescimento da RB Investimentos, né? Bom, acho que
as oportunidades no Brasil, nesse campo ainda, Marcos, são enormes. Assim, quando a gente pega alguns números, a gente sabe que nos países de economia madura, digamos assim, apenas alguma coisa de 5 a 10%, Estados Unidos é o grande exemplo, está na mão dos bancos, né? Sim. Alguma coisa superior entre 90% e 95% dos recursos dos investidores estão na mão dos independentes, né? Quer dizer, então, o Brasil ele é o contrário do que é um país como os Estados Unidos. Então, tem uma avenida enorme para ser percorrida e para ser endereçada nesse sentido, e aí a gente enxerga um potencial de crescimento muito grande nosso aqui. O nosso modelo, nós sempre distribuímos muito para esse B2B, né? Quando a gente olhar para a nossa área de mercado de capitais, previamente a RB Investimentos. Então, o nosso caminho de consolidação é em direção a esse público. Tá? E, inclusive, quando nós estávamos construindo a plataforma, a gente, inclusive, pensou muito nesse público, né? Em já nascer tentando resolver, sanar as principais dores desse público, que é um grande guarda-chuva chamado gestores de carteira administrada, onde estão assim, o multifamily office, gestores diversos, e de lá para cá também os consultores chegando muito fortemente. Então, o B2B para nós ele é a maior parte da estratégia, tá? Até por uma questão de capacidade de crescimento e por conhecimento prévio que a RB tem junto a esse público. Os investidores de maior porte também são muito importantes nessa estratégia nossa, volto a falar, porque a gente sempre foi conhecido nesse meio. Muita gente pergunta, pô, mas vocês vão para o varejo? Vocês vão atacar o varejo em algum momento? Para nós, eu acho que não pode nunca falar que não vai, eu acho que pode ser um caminho, sim, mas eu acho que a consolidação ela tem muito por acontecer ainda junto ao grande investidor e junto a esse B2B, e volto a falar, quer dizer, para nós era o caminho de mais rápida consolidação, porque em vez ir trabalhar com um público que já nos conhece e não tendo que ir para uma briga no varejo, ali junto ao investidor em geral, onde tem muita gente muito forte, com uma presença de marca muito maior que a gente e com a capacidade de investimento em marketing, por exemplo, que é fundamental para você acessar o investidor em geral, do que a gente quer ter, né? Então, o nosso negócio ele é isso, é atender bem esse B2B com um atendimento diferente, quer dizer, a gente tem pessoas que compõem um time de atendimento excelente. A gente fez uma plataforma que, desde o início, ela é aberta para APIs, né? Eu não sei, não quero ser muito técnico aqui, até porque eu não sou a pessoa mais correta para falar de tecnologia, de TI especificamente, mas existe uma arquitetura totalmente aberta para quem quiser se plugar na RB, das mais diversas formas, fazer com que isso aconteça. E aí sim a gente consegue chegar no varejo. Quer dizer, nós temos conosco hoje plataformas de gestão de recursos totalmente digitais, perfeito? Que atendem a investidores muito pequenos, gerindo a carteira desse investidor de maneira totalmente digital, e utilizam no nosso B2B a RB Investimentos como plataforma para tal. Então, eu acho que é algo muito legal, é o que faz com que a nossa base a base de clientes cresça absurdamente, né, sem que a gente tenha que estar numa briga grande que existe hoje por esse cara de varejo. Então, é assim que a gente prefere, quer dizer, através do B2B, a gente tem conseguido atingir de A a Z, a gente, no que se refere à capacidade de investimento dos investidores. Temos desde pessoas pequenas, estão começando a sua vida financeira, começando a poupar, até investidores que estariam aí nos mais altos níveis de privates dos grandes bancos. Sim. Tem algum número que você possa publicar, ou que ele já seja público, só para a gente traduzir, por exemplo, aonde está a RB Investimentos hoje, aonde aquela pergunta de RH, né? Onde vai estar a RB daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Não sei se número de escritórios, funcionários, enfim, ativos sobre custódia. Tem alguma sinalização que seja pública, que a gente consiga mostrar, por exemplo, qual que é o espaço de market share que vocês querem atingir? Como é que a gente pode traduzir isso em números? Tá, eu acho que são coisas que vão se combinando, tá, Marco? Primeiro, assim, a gente em 2 anos, a gente já tem mais de 50 parcerias de B2B, tá? Eu acho isso um número bastante relevante para quem não chegou no mercado agora, mas começou com essa atividade tão recentemente. A gente vai fazer 2 anos de vida no começo de abril agora, tá? A gente tem uma base de clientes profissionais muito grande também, que eu diria que é uma base assim, praticamente de
de um pequeno private, tá, digamos assim, né, de clientes que sempre chegaram para a gente, mas volta a questão aqui do B2B. A gente tem duas preocupações na RB, tá, como um todo, e aqui especificamente que se traduz para RB Investimentos. A gente quer crescer, a gente está crescendo, triplicamos praticamente nesses 2 anos a nossa base de custódia, mas a gente tem uma preocupação muito grande com o lucro também. Né? A gente acha que, como toda e qualquer empresa, a lucratividade ela é fundamental para o seu crescimento, para a atração de pessoas, para a atração de parceiros, atração de investimentos. Então, quando a gente olha para triplicar em 1 ano, triplicar em 2 anos, perdão, com consistência, gerando valor para os clientes né, buscando aí ser sustentável a médio e longo prazo, e a lucratividade ela é muito importante para isso. Como a gente tem aqui uma utilização muito forte desse B2B e das possibilidades de conexão com a nossa plataforma, e eu te falei, a gente tem desde clientes de baixíssima capacidade de investimento, acabando de começar a sua vida financeira, até clientes enormes. Também, quando a gente olha para o B2B, a gente tem consultores que estão começando, temos dos maiores family offices, multi-family offices do Brasil, quer dizer, o público é muito amplo. Então, é difícil a gente pensar em número de investidores nesse contexto, né? Mas eu acho que a gente tem aí espaço para buscar, nesses 2 públicos, um market share que, infelizmente, a gente não posso te falar aqui agora, mas em grandes números, a gente está falando aqui de mais de 50 parcerias, ao longo dos 2 anos. A gente lançou a plataforma com R$1 bilhão sob custódia, que também foi outra coisa que foi legal, porque não conhecemos ninguém que tenha se lançado ao mercado já com esse número, né? Hoje em dia 1 bilhão é um número pequeno para as plataformas, mas para se lançar foi algo interessante, e mais que triplicamos aí em 2 anos. Legal. E uma pergunta que acho que você já vai entender onde é que eu quero chegar, mas assim, a RB Capital, a RB Investimentos, tem recursos para fazer esse crescimento, né, no sentido assim, financiamento próprio? Na verdade, a segunda derivada você já sabe qual que é, né? Tem a possibilidade de uma RB Capital, RB Investimentos, fazer um IPO, enfim, vir a mercado até para acelerar esse crescimento? Eu acho que a gente tem feito todo o nosso crescimento de maneira orgânica, própria, né, com os recursos da própria RB Capital, assim que a gente lançou, que a gente vem construindo. A gente está vendo vários movimentos aqui no mercado de plataformas, né, dado o potencial de crescimento que isso tem no Brasil. Teve o próprio caso da XP, agora o Modal anunciou que também está indo para o IPO, quer dizer, há vários movimentos aí nesse sentido. O mercado está bastante aquecido, então é o tipo da coisa que a gente jamais pode descartar, né? Mas eu acho que o primeiro passo agora, a gente está naquela fase de consolidação, a gente está naquela fase onde o importante é se firmar como um player importante, né? Entender bem aonde que a gente está atuando, e se a gente enxergar que está chegando em algum limite de capacidade ou algum limite estamos menores do que aquilo que a gente potencialmente pode ter, eu acho que é um passo a ser pensado sim, ou algum tipo de associação estratégica, eu não sei, mas isso tem que estar no radar de todo mundo, até porque é uma grande fonte de financiamento para todo mundo que tem um plano de negócios consistente e quer crescer, né? Você falou um pouco do perfil dos clientes, né? Por exemplo, tem hoje um grupo de clientes que ele, de certa forma, acaba criando identidade da RB ou não, né? E se vocês pretendem realmente ter assim, um foco em algum público específico, né? Por exemplo, você falou que tem clientes desde do iniciante até o multifamily office, mas você acha que, por exemplo, a identidade da RB Investimentos vai ser muito mais numa ponta family office, enfim, a cliente de alta renda, ou daqui para frente o varejo começa a ganhar peso? Você falou um pouco, né, já disso, mas só para a gente reforçar, né, qual realmente deve ser o público, né, ou trazer mais produtos para realmente que atinja mais, cada vez mais uma diversidade de público diferente, né? Eu acho, Marco, que as coisas vão meio sendo uma consequência da outra ao longo do tempo, né? Uma coisa que a gente pensa muito quando se fala em identidade da RB, eu acho que a gente tem uma identidade menos ligada ao público ainda, mas muito ligada ao produto, né? O nosso produto sempre foi muito bem recebido, é um produto que todo mundo sempre gostou muito de trabalhar com ele, e é algo muito importante, porque ele também atingia ou atinge, aí tem que ver questões de limitação de oferta pública, mas ele sempre atendeu de A a Z, né? Então, apesar de ele não ser um produto tão diretamente de varejo, em algum momento foi,
mas ele atingiu já muita gente. Então, para nós, o ponto para tentar te responder aqui é o seguinte: a gente está consolidando em cima de quem nos conhece. Eu acho que eu volto a falar aqui, quer dizer, agora, se a gente vai para o varejo através do B2B, como já estamos indo, né, ou vai ter alguma estratégia nossa através do B2C, que hoje ela é menos provável. Eu acho que o nosso B2C hoje é continuar com o investidor profissional e o qualificado, né? Porém, voltando à sua pergunta anterior, isso pode ser uma estratégia para ser, eventualmente, alavancada de uma forma que permita isso, né? Eu não falo não para isso, mas hoje não é o nosso caminho. Nosso caminho hoje, investidores de maior porte, no caso da pessoa física, e um B2B que, a bem da verdade, como eu falei, ele é bastante diversificado. Uhum. E um assunto que acho que ficou bem evidente em 2020, principalmente, não só no mercado financeiro, mas acho que no varejo ficou muito evidente, é o investimento em tecnologia, né? E entre aspas, e-commerce, em venda online, enfim. Se eu vou chutar um número aqui, tá? Mas, por exemplo, a cada R$100 investidos da RB Investimentos hoje, quanto que vocês destinam para tecnologia, plataforma? Hoje, se dá para fazer essa conta, né? Só para a gente entender um pouco de ordem de grandeza, né? Eu acho que a maior parte, o nosso negócio é tecnologia e pessoas, basicamente, perfeito? Uhum. Como a gente, e você construir uma plataforma do zero, estabilizá-la em termos de tecnologia, processo, dá algum trabalho, então é algo que requer muito nossa atenção e nosso investimento, porque eventualmente surge aí alguma instabilidade e a gente tem que estar junto. Só que aí a gente, então, eu diria que majoritariamente o nosso investimento é tecnologia, tá? Tecnologia e pessoas. E como nós não estamos, e aí teria um terceiro pilar de investimento, que aí estaria muito ligado, se a gente quisesse de fato ir para o varejo, para o investidor em geral, que seria marketing, né? Então, por isso que a gente é uma casa que trabalha muito B2B, grandes investidores, então a gente não tem essa exposição de marketing que a gente vê em algumas plataformas. Mas aí do 0 ao 100, eu diria que 80% é gente e TI. Sim. E falando um pouco agora de crescimento, mas do mercado de capitais como um todo, né? Primeiro, olhando para a RB como um todo, a RB Capital, né? Como é que está aí dentro, né? Se você conseguir falar também das outras empresas da RB Capital, em termos de expectativa de lançamento, né? Lançamento de ofertas, enfim, renda fixa, fundos. Como é que está a expectativa para esse ano? Porque nossa percepção assim, que a gente entrou no ano de 2021 bastante animado, só que pelo menos nessas últimas semanas, começo de março, eu acho que aí a temperatura esfriou um pouco, né? Até a gente teve um ambiente político com um pouco mais de ruído, enfim. Como é que vocês estão vendo ao longo do ano de 2021, em termos de lançamento de novos produtos, crescimento? Acho que um pouco mais uma pergunta para a RB Capital, né? Marco, eu acho assim, quando a gente fala de estabilidade econômica e política, isso é fundamental para qualquer atividade, né? Então, esse aqui é meio que chover no molhado. Quando a gente olha para o mercado de capitais, a gente via o mercado de capitais ele serve muito para financiar empresas, correto? Quer dizer, então a atividade no mercado de capitais ela está totalmente ligada à necessidade de financiamento que as empresas têm, seja através de um IPO, seja através das ações, seja através da renda fixa com ativos de crédito estruturado, com debêntures, o que for. Então, a boa estabilização econômica, juros baixos, estabilidade política, etc., fazem com que o ambiente, com que a propensão das empresas a investir aumente muito, o que é natural e razoável, e, além disso, o Brasil precisa de muito investimento, tem muito mercado ainda a ser explorado e consolidado. A gente também estava com essa expectativa de ter um ano... Primeiro que, no final das contas, 2020 se encerrou de uma maneira muito mais positiva do que a gente esperava no primeiro, segundo trimestre de 2020. Quer dizer, do mesmo jeito que ninguém em janeiro de 2020 esperava o mês de abril, em abril também ninguém esperava o mês de dezembro, né? A gente está com a bolsa aonde está e o mercado com a atividade toda que teve. Para 2021, sim, tem uma esperança de uma atividade muito maior, e tem acontecido, a gente está hoje começando uma oferta nova de um ativo de renda fixa, que é oferecido na nossa base de investidores, majoritariamente. Ano passado, nós fizemos, a despeito da Covid, 18 ofertas,
na parte de mercado de capitais, foi um número bom para um ano como o ano passado. Nossa asset cresceu bastante também, fez bastante a colocação de fundos imobiliários, principalmente no mercado, nas suas mais diversas frentes de imobiliário. Nossa área de investimentos imobiliários também fez operações muito importantes, de financiamentos via build-to-suit, etc. E a securitizadora segue também, quer dizer, eu acho que o ano passado ele se encerrou muito melhor do que o que a gente esperava no começo do ano. E para 2021 a expectativa é essa, quer dizer, a expectativa é a gente ter um pouco de estabilidade, né? Que essa instabilidade também, ela não vem de hoje, né? São muitos anos e anos aí de queda de PIB, impeachment, e as mais diversas confusões, então estabilidade é fundamental. E a atividade se espera, a gente vê, tem uma ida agora dos investidores muito do lado de ações, os IPOs estão com volumes muito bons, empresas muito boas vindo ao mercado, mas a renda fixa ela vai sempre ser uma classe de ativos que vai ter o seu espaço e vai seguir firme e forte. Então, nossa expectativa a gente está trabalhando hoje, obviamente, para superar a quantidade de ofertas que a gente fez ano passado, né? Não só em quantidade, mas também de ofertas, mas em volume também. O Adalberto, nessas últimas, pelo menos esse começo de março, fim de fevereiro, começo de março, a gente teve realmente uma volatilidade maior, como você falou, aqui na Bolsa local, né? E eu queria entender um pouco dos bastidores aí, de quem realmente atende cliente, enfim, tá no calor do dia a dia. Como é que está essa preocupação, né, dos clientes de 2 semanas para cá? Né? Tá certo que, assim, pelo menos eu vou falar assim, se for um cliente brasileiro, talvez seja até já acostumado, né, com essas oscilações. Mas como é que aumentou a preocupação, né? Você tem recebido mais demanda, mais procura, diversificação de investimento? Como é que está o ânimo, né, de 2, 3 semanas para cá em relação aos clientes que vocês atendem? O ano passado foi um ano muito difícil, né, Marco? Assim, quer dizer, voltando aqui a ressaltar que ele acabou bem, foi um ano muito difícil. Então, quem passou pelos meses de abril e maio do ano passado, por exemplo, em termos de investimentos, e conseguiu sair razoavelmente ileso, a volatilidade das últimas 3 semanas não parece ser algo assim muito forte. Mas, de todo modo, a volatilidade ela nunca é boa, né? Não só para o mundo de investimentos, mas como qualquer atividade que se tenha, a previsibilidade é algo muito importante, né? E a gente está lidando, e quaisquer ruídos que venham, eles são sempre ruins, porque as coisas são inevitáveis, né? A gente pode ter um aumento de juros vindo lá de fora, pode ter uma outra externalidade muito grande, como estamos passando agora com a Covid. Quer dizer, então, dado que existe um grande imponderável no mundo que pode nos impactar, então a gente deveria estar o tempo inteiro preocupado em ter aqui um ambiente mais previsível, seguro e estável, até onde a situação nos permite, né? Então, toda volatilidade que é gerada de maneira desnecessária, ela traz preocupação. Então, os investidores começam a ficar mais atentos, começam a questionar mais, os parceiros começam a questionar mais, a se preocupar mais, porque no final do dia está todo mundo lidando com a poupança, com o patrimônio de seus clientes. Mas eu acho que, como você colocou, o brasileiro ele é muito acostumado à volatilidade e de um tempo para cá está muito forte isso. Então, aumentou-se um pouco a preocupação, mas nada comparado, por exemplo, com o que vimos no ano passado, principalmente março, abril e maio. E o apetite por bolsa tem aumentado? Porque assim, a gente tem visto, pelo menos alguns dados da B3, né? Uma saída muito forte de investidor estrangeiro da bolsa nesse mês de fevereiro, março acho que continua um pouco. E a gente viu, tanto em 2020, mas já nos últimos meses, uma compra, né, sustentada muito pelo investidor local, né? Esse movimento você vê ainda continuando, ou seja, essa realocação, né, do investidor local, né, reduzindo a poupança, a renda fixa ou outras aplicações, né, para vir para a bolsa. Esse movimento vocês percebem ainda nesses 3 primeiros meses de 2021? Esse movimento foi muito interessante, né, Marco? Porque, como eu estou no mercado há muito tempo, a gente sempre ouvia dizer, que eu não sou um especialista em ações, o mundo sempre foi mais de renda fixa, mas sempre ouvia dizer que a pessoa física não sustentava a bolsa, quando entrava era para perder dinheiro,
que os grandes investidores institucionais é que seguravam o mercado, que ganhavam dinheiro e por aí vai, né? E 2020 veio aí um pouco para acabar com essa tese, né? Porque no final quem entrou fortemente na Bolsa e quem ganhou bastante dinheiro na Bolsa em 2020 foram as pessoas físicas, né? Pelo que a gente acompanha dos números do mercado, e isso foi algo muito, muito interessante. O movimento continua, né, a gente está vendo. Fundos imobiliários também, houve uma entrada muito grande na B3 de investidores em fundos imobiliários, que eu acho que é uma classe de ativos muito, muito interessante para quem procura renda e por aí vai. E isso permanece, tá? Agora, o que é importante? Por isso que o trabalho de vocês é um trabalho que eu acho excepcional, né? Assim, parabéns de fato. O seu trabalho também, com a Sara Live, etc., eu acho excepcional. Por quê? Porque teve uma primeira revolução no mercado local, que foi a revolução do acesso, né? Os investidores começaram a ter acesso a produtos que só investidores tinham, dos grandes privates, os institucionais tinham, né? E hoje em dia, tirando restrições legais, está praticamente tudo sendo oferecido para todo mundo, né? O acesso ao investidor, ao investimento, está muito mais simplificado hoje. E a segunda onda que vem, e que ela é muito interessante, é a da informação. A gente tem muita gente com muita qualidade, como vocês, apresentando muito conteúdo para quem quer investir, para quem tem um mínimo de interesse sobre isso. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque dá ao investidor a capacidade de pensar por si só, e isso faz com que fuja-se de armadilhas, né? É impressionante a gente estar 2020, 2021, abrir o jornal e ver que ainda pirâmides surgirem, né? Então, tem um caminho longo de educação financeira a ser feito, mas tá muito forte, muito bem feito isso, né? E uma coisa que sempre me perguntam, o quanto isso é bom ou é ruim, eu falo, cara, para mim é excepcional. A questão é saber de quem você está ouvindo o conselho, né? É por isso que é importante saber quem é a pessoa que está falando, que está se expondo, está trazendo conteúdo, e nesse quesito, volto aqui a elogiar o trabalho de vocês, né? E eu acho que continua, tá, Marco? Eu acho que a pessoa física veio para ficar. Houve um movimento aí que ganhou-se dinheiro ano passado, só que a Bolsa não está mais a 60 mil, 50 mil, ela já está a 110, 115, então agora é menos movimento de Bolsa, digamos assim, é menos beta e mais alfa, né? Então, entender bem, saber onde está comprando, por que está comprando, né? Ter boas recomendações, procurar bons analistas e entender que uma hora perde, né? E é natural. Não existe ninguém que tenha tido 100% de acerto em renda variável no mundo. E pensar no longo prazo é outra coisa muito importante também. Sim. Adalberto, muito bom o bate-papo, mas está passando muito, muito rápido. Uma pergunta que eu vou deixar aqui para você, que é a cereja do bolo, né? O que a gente poderia falar aqui da RB Investimentos, que é uma grande novidade, ou seja, que a gente está revelando aqui, né? Enfim, o que a gente pode trazer? Falar assim, pô, realmente a gente está pensando num braço aqui, num investimento aqui, crescimento. O que a gente poderia trazer aqui, uma novidade para quem está nos ouvindo, né? Cara, eu acho que a RB Investimentos em si, Marco, acho que ela já é uma grande novidade, né? Assim, para muita gente foi, inclusive, né? E como a gente é uma casa que não tem esse trabalho de marketing grande que tem, é muito interessante quando muitas pessoas vêm conhecer a gente, né? Aí descobrem que, de fato, estão falando com uma casa que tem 20 anos de história, que ela é muito séria, que ela tem produtos que ninguém tem, né? E que veio no mercado para ser diferente. Então, acho que a RB Investimento, tem pessoas que são clientes da RB Capital que ainda estão descobrindo, que já eram clientes da RB Capital, que estão agora descobrindo a RB Investimentos. Então, a RB Investimentos, por si só, nesse contexto, já parece ser aí uma grande novidade. Agora, o que a gente espera sempre, apesar de sermos uma plataforma nova, que tem todos os desafios aí de construção da plataforma, não é ser uma novidade, mas sempre surpreender, né? Então, eu acho que o cliente, hoje em dia, ele tem muitas opções, né? Esse mundo de investimento hoje ele é bem diferente do que ele era 10 anos atrás, e a nossa questão é procurar surpreender, sempre, né? Pelo produto, pelo atendimento, por qualquer coisa desse tipo. E as novidades virão, que tem novidades que a gente não pode falar ainda, mas com certeza para tudo aquilo que a gente quer ter pela frente, eu acho que tem muita novidade vindo por aí. Muito bom. A gente vai cobrar essas novidades aí, Adalberto.
Estarei à disposição. Mas muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Eu queria que você deixasse um recadinho final, no sentido, acho que questão mais de cenário, né? No sentido assim, aonde que o investidor ainda tem oportunidades, qual que é o recado final em relação ao Brasil, em relação ao mundo, né? O que esperar da RB, dos investimentos para esse ano de 2021 como um todo, né? Eu acho que a gente está numa situação, Marco, de bastante cautela, né? Eu acho que a gente está tendo um agravamento da Covid aqui no Brasil muito sério. Basta pegar hoje né, as notícias que têm chegado. Então, é um momento de bastante cautela, né? Para o investidor que gosta mais de renda fixa, tem excelentes oportunidades na parte mais longa da curva, tá não só nos títulos públicos, mas também em ativos de crédito estruturado, que a parte longa da curva está bem acima do que está a Selic hoje, né, da parte curta. Então tem muita coisa lá para ser vista. Tem muita empresa boa que já veio para o IPO, casos excelentes, sucesso. Infelizmente, há casos que não se provaram um sucesso após o IPO. Mas volto à questão. De cenário eu ouvi falar, porque eu sou um eterno otimista. Então, para mim, todo final de ano vai estar tudo sempre melhor, né? Mas eu acho que oportunidades há, tanto na Bolsa quanto na renda fixa. E o que eu sempre falo e peço quando me pedem algum tipo de recomendação, a primeira que eu faço é ter um bom assessor. Tá? A primeira recomendação é essa. Porque se você, um pouco um exemplo que assim, se você está doente, você vai no médico. Né? Você não vai falar com o seu consultor. Então, se você quer investir, fale com o seu consultor. Não fale com o seu amigo, com o seu primo, com o seu médico. Né? E procure alguém bom para te assessorar nesse sentido. Tem muita gente, repito, como vocês, boa no mercado. E é isso, assim, para mim vai estar sempre melhor, a gente vai estar sempre maior do que a gente começou o ano, o mercado vai estar melhor e, importante também, pensar no longo prazo, né? Você sabe disso, a importância que tem, saber a diversificação, longo prazo e por aí vai. Muito bom. Muito obrigado, Adalbero, muito gentil pela entrevista, pelo tempo. Deixa eu só reforçar aqui, você me corrige se eu estiver errado, mas rbinvestimentos.com, né? Acho que é o principal canal aí de informação, para quem quiser conhecer, enfim. Esse mesmo. Então, rbinvestimentos.com, tá? O Adalbero é o CEO, né? Um dos principais executivos da companhia. Lembrando, Adalbero, também que a gente está transmitindo o BMC Talks tanto aqui pela BMC News, como também pelas principais plataformas aí de podcast. Então, você autorizando também estará aí nas principais plataformas de podcast mais conhecidas aqui, sem citar nomes, mas em todas as plataformas. Perfeito. Marco, obrigado. Só lembrando que, para mim, eu não tenho título nenhum, eu sou apenas parte de uma grande equipe, né, de um time. Com certeza. Que eu só tenho a elogiar, só tenho a agradecer, um time excepcional, dedicado, focado, muito preocupado com nossos clientes e parceiros. Por favor, eu estou aqui mais para contribuir com o trabalho de vocês, pode divulgar aonde você achar melhor e vai ser um prazer estar sempre falando com vocês aqui. Combinado. Obrigado. Não, eu sempre agradeço e eu acho que assim, toda a empresa é formada por grandes pessoas, né? Acho que a gente também tem que conhecer, é importante. Acho que a gente conhece aqui alguns dos porta-vozes também, aqui agradecendo sempre a participação do Gustavo Cruz, que sempre nos ajuda muito com o conteúdo, mas a gente sabe que realmente tem sempre uma grande equipe por trás, né? Então, obrigado novamente. O cara que me indicou ele é muito bom também. Então, me falaram, né? Então a gente tem que fazer boas indicações, não só em ações, né? Não só em investimentos. Mas obrigado, Adalbero. Tá bom, Marco, muito gentil. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima, um abraço. Até mais, tchau. Pessoal, a gente esteve aqui hoje no nosso BMC Talks, nessa sexta-feira, um bate-papo muito bacana com o CEO da RB Investimentos, tá? O Adalbero, que ele é da RB. Para quem você quiser conhecer mais, procurem sempre o canal oficial deles, rbinvestimentos.com, tá? Adalbero Cavalcante é o CEO, um dos principais executivos, né, da RB Investimentos, do grupo RB Capital, muito conhecido pelo mercado de capitais aqui no país. Tá bom, pessoal? Foi um prazer enorme nessa sexta-feira aqui. A gente se vê toda sexta-feira no BMC Talks com os principais executivos do país aqui para trazer as melhores informações para você tomar a melhor decisão de investimentos. E também você que está nos escutando por podcast, também é um prazer enorme. Tenha um ótimo final de semana. A gente se vê
na semana que vem, aqui na sexta-feira, toda sexta-feira, aqui na BMC News. Até mais, pessoal. Tchau.